Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao VantageCast, um canal da LabVantage Latam focado em compartilhar conhecimento, experiências e debates sobre tecnologia, ciência e inovação em laboratórios. Hoje estreamos nosso primeiro episódio do VantageCast e gostaria de agradecer imensamente a presença da Érica. A Érica é especialista em estabilidade no Departamento de Controle de Qualidade de Biomanguinhos da Fiocruz. Muito obrigado, Érica, pela presença. É um prazer recebê-la. Para me apresentar, eu me chamo Adriana, sou formada em Engenharia Química, atuei durante 8 anos em laboratório de controle de qualidade P&D, atualmente sou gerente de contas na LabVantage Latam, focada no mapeamento de soluções tecnológicas de alta performance para laboratórios e multinacionais dos segmentos farmacêutico, mineração e óleo e gás. Agora, gostaria de pedir para você, Érica, por favor, se apresentar e contar um pouquinho sobre sua trajetória em Biomanguinhos. Eu agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Ainda por cima o primeiro, né? Estamos debutando aí. Eu tenho um casamento de 13 anos com Biomanguinhos, mas antes disso eu casei com a Fiocruz. Eu entrei na Fiocruz como aluna de iniciação científica do CNPq em 1995, ainda no quinto período do curso de biomedicina. Eu estive na pesquisa por 15 anos, trabalhando com microbiologia no Instituto Oswaldo Cruz, aqui mesmo da Fiocruz. Fiz mestrado e doutorado, até que em 2011, uma grande amiga me fez um convite para trabalhar na indústria farmacêutica, uma realidade totalmente diferente da minha experiência até então. Eu topei e entrei em Biomanguinhos, atuando como analista de controle de qualidade microbiológico de vacinas e biofármacos, na área de biologia molecular e imunoquímica. Eu estive na bancada, como nós costumamos dizer, por 11 anos. Há 2 anos atrás, fui convidada a fazer parte da equipe de estabilidade desse instituto, junto com mais 4 pessoas. Bacana, que legal. Muito obrigado por compartilhar um pouquinho da sua jornada e parabéns pela jornada e pelas experiências. E me conta um pouco, durante esses 13 anos, principalmente os 2 últimos, né, que você comentou que está mais focada na condução dos estudos de estabilidade, qual é a sua percepção em relação à importância do estudo de estabilidade na indústria farmacêutica? Os estudos de estabilidade fundamentam petições de registro e podem subsidiar solicitações de alterações pós-registro. Isto significa que, por meio dos estudos de estabilidade, nós conseguimos reconhecer condições ideais e em até que momento um produto é capaz de manter qualidade, principalmente no que diz respeito às características relacionadas à eficácia e segurança. Hoje, nós utilizamos muitas vezes os estudos de estabilidade também para respaldar decisões sobre excursões de temperatura durante o processo produtivo, durante o armazenamento de um lote, durante o transporte e também, de forma muito relevante, aquelas condições ocorridas no campo de aplicação, onde o produto vai ser entregue à população brasileira. Por conta de tudo isso, os estudos de estabilidade são essenciais para as indústrias farmacêuticas e são aplicados desde o desenvolvimento de um novo produto farmacêutico até a sua comercialização. Existem diferentes tipos de estudos de estabilidade, cada um com uma aplicabilidade específica. Eu destaco os estudos de longa duração e de estabilidade acelerada, que são essenciais ao registro dos produtos, mas ainda existem outros estudos muito importantes. O estudo de estabilidade em uso, que mimetiza uma condição que pode acontecer no campo de aplicação. Os estudos de fotoestabilidade, que têm relação com a embalagem primária de um produto, a suscetibilidade desse produto à intensidade luminosa. Os estudos de ciclagem de temperatura, que estão relacionados ao transporte em particular. Os estudos de estresse, onde as condições aplicadas ao estudo são mais severas do que os estudos de estabilidade acelerada. O de acompanhamento, que ratifica o prazo de validade previamente deferido pelo órgão regulamentador. E o holding time, que é uma garantia de um tempo de espera entre uma etapa e outra do processo produtivo. Bacana. Na verdade, são uma série de diferentes, né, estudos. A gente, assim, não imagina que são tantas peculiaridades e particularidades. E você citou aí aproximadamente 8 diferentes tipos, né, Exato. de estudos que são feitos. E uma dúvida, há alguma regulamentação que determina quais as boas práticas vão ser aplicadas para a execução desses estudos? Sim,
existem RDCs que são diretamente aplicáveis aos estudos de estabilidade. Nós temos duas sendo utilizadas atualmente, a RDC 412 de 2020, que dispõe sobre os requerimentos e condições para a realização dos estudos de estabilidade em produtos biológicos. Essa RDC ela traz a indicação de consulta e uso de guias do International Council for Harmonization, no ICH. Nós empregamos em particular os guias Q1A, R2, que é utilizado para novos produtos, tanto para IFA quanto para produto acabado, e o ICH-Q5C, que é direcionado para produtos biológicos e biotecnológicos. Ainda nessa mesma linha dos guias ICH, nós temos o Q1B, que respalda os estudos de fotoestabilidade, e o Q1F, que define zonas climáticas ao redor do mundo e que, por isso, é muito importante no desenho dos estudos de estresse. A segunda RDC, que também é importante para nós de aplicabilidade direta, é a 318 de 2019, que dispõe sobre a realização de estudos de estabilidade no IFA e também em medicamentos não biológicos. Ainda outros instrumentos regulatórios e recomendações, principalmente relativas a registro e alterações pós-registro, precisam ser observadas, mas nesses casos a gente faz uma dobradinha com a nossa equipe de regulatórios e nós somos instruídas, né, por eles com relação ao que existe na RDC 55, que é a RDC de registros de produtos biológicos e produtos biológicos novos. A IN 65 já saindo um pouco da linha das RD6, mas são, como eu disse, outros instrumentos regulatórios. E essa IN 65 ela trata de todas as necessidades para alterações pós-registro. E como a gente tem o registro, a gente também tem o cancelamento do registro. E para isso nós temos as RDCs 413 de 2021 e 876 de 2024. Por fim, depois de tantas resoluções, né, tantas Muitas. normativas, a gente tem a queridinha da indústria farmacêutica, que é aquela que fala sobre as boas práticas de fabricação na indústria farmacêutica, que é a 658 de 2022. Bacana. Realmente são muitos tipos de estudos diferentes e muitas regulamentações que são aplicadas. E me conta um pouquinho como essas resoluções influenciam as práticas de estudo de estabilidade em biomanguinhos. As resoluções, de uma forma geral, elas normatizam os estudos e as condições de armazenamento que devem ser consideradas para cada situação que se deseja verificar essa estabilidade do produto. Então, sempre fica mais fácil quando nós temos um formato a ser seguido, e isso nos dá agilidade, objetividade e principalmente segurança no que está sendo realizado. Bacana, realmente, com certeza essa normatização vai trazer, né, agilidade, segurança e maior objetividade, né, nos processos. E uma dúvida, né, eu acredito que todas essas variações aí, elas vão acontecendo e existe uma renovação também dessas diretrizes. Houve alguma mudança mais recente nas RDCs que impactaram significativamente a forma como vocês conduzem os estudos de estabilidade? A RDC 412 de 2020 ela veio revogar a RDC 50 de 2011. E o que ela traz de mais importante é que ela regulamenta de forma a harmonizar a nossa legislação com guias internacionais, particularmente os guias ICH, como eu havia citado. E essa uniformização das normas viabiliza a harmonização de exigências regulatórias entre países, de modo que facilita processos de exportação, de importação, de reconhecimento de qualidade produtiva, entre outros ganhos. Bacana, é interessante, né, esse cenário que você trouxe, porque de uma certa forma a gente vai ter uma qualidade de produtos farmacêuticos unificados, indiferente do país de fabricação, né? Exato. E com certeza, eu já estou imaginando aqui vários cenários, várias variáveis, não deve ser nada simples, né, seguir com todas Não. essas regulamentações. Então, queria te pedir para me dar algum exemplo de como o Biomanguinhos garante que todos os estudos de estabilidade estejam em conformidade com essas RDCs.
O Biomanguinhos faz uso de sistemas computadorizados de gerenciamento de documentos, de gerenciamento de resultados, né, e seus laudos, e atualmente está implantando softwares mais modernos no gerenciamento de amostras, particularmente no que diz respeito aos estudos de estabilidade, isso é um fato importantíssimo. E mantém os equipamentos que armazenam as amostras destinadas aos estudos de estabilidade sob monitoramento em tempo real. Além disso, todas as nossas áreas e equipamentos de armazenamento de amostras, elas são de acesso exclusivo à equipe de estabilidade. E quando a gente chega lá ao final dos estudos, onde há necessidade de descarte também de amostras, todo um processo documentado e rastreável é utilizado. Bacana, bastante trabalho, imagino também que tem aí uma série de documentações envolvidas, várias amostras diferentes sendo trabalhadas. É bastante interessante aí esse fluxo e todo esse trabalho envolvendo os estudos de estabilidade. E aí, falando um pouquinho sobre a estabilidade de um produto, né, até pensando um pouco nesse volume de resultados e amostras, quais são os principais fatores considerados? Para desenhar um estudo de estabilidade de uma forma geral, a gente considera fatores extrínsecos e intrínsecos, né? O desafio é justamente entender ao longo do tempo como a qualidade do produto ela pode ser afetada frente a variações extrínsecas e intrínsecas. Dentro do grupo de fatores extrínsecos, acho que a gente pode destacar a temperatura, seguido da umidade, mas ainda é possível perceber quando existe a presença de micro-organismos e condições de ar, em particular, relacionadas ao próprio processo produtivo, né? A luminosidade, como eu falei, em muitas situações a embalagem ela é transparente e com isso a gente pode ter o impacto da intensidade luminosa sobre o produto. E, com relação aos intrínsecos, a gente entende que a própria formulação ela pode interferir nessa estabilidade, como uma variação de pH, por exemplo, ou o contato com Certo. o ar, promovendo oxidação, ou ainda haver hidrólise. A interação com recipientes é possível e de forma assim que fica, né, entre o fator extrínseco e intrínseco, a interação do nosso produto farmacêutico com a embalagem primária e também impurezas geradas no próprio processo produtivo. Então, um estudo de estabilidade, Bastante coisa. muita coisa, né? E a gente também precisa levar em consideração como é o nosso produto, se é um produto líquido, se é um produto liofilizado, e nós, em particular, trabalhamos com uma plataforma de injetáveis e, portanto, precisam ser Sim. estéreis, né? Então, nós temos algumas particularidades que levam com que a gente tenha que avaliar quais são os fatores extrínsecos e quais os fatores intrínsecos a serem testados para garantir a estabilidade, ou pelo menos avaliar até que ponto esses fatores não influenciam na qualidade do nosso produto. Bacana. E dentro de todo esse cenário que você comentou, né, todas essas variáveis que precisam ser analisadas e verificadas ali durante a execução dos estudos, como é feito um pouquinho os testes para avaliação? Vocês fazem, por exemplo, testes de estresse? Fazemos testes de estresse, o teste de estresse, né, o estudo de estabilidade de estresse, ele requer condições mais severas do que o estudo de estabilidade acelerada, embora ele não seja um estudo exigido para registro do produto. O estudo de estabilidade acelerada é, mas do estresse não. E o estudo de estabilidade de estresse, muitas vezes, ele está completamente desenhado para cobrir uma situação em que nós já enfrentamos anteriormente ou que sabemos que existe a possibilidade dela acontecer. Como estamos Certo. num país tropical, né, a gente precisa considerar temperaturas mais elevadas do que um país da zona temperada, por exemplo. E os Sim. nossos guias estão, né, praticamente alicerçados na realidade desses outros países. Então, nos estudos de estresse, nós consideramos as condições mais severas do que aquelas que a gente considera no estudo de estabilidade acelerada. Bacana. E agora fazendo uma relação, né, ao longo do nosso bate-papo, você citou alguns desafios, como, por exemplo, né, entender ao longo do tempo como a qualidade do produto se comporta, a manutenção de qualidade do produto, né, em condições
fora de bula. E em termos de gerenciamento ali no dia a dia, qual é o maior desafio que vocês enfrentam para gerenciar, né, essas variações que você comentou, né, em termos de amostra, documentações e diferentes parâmetros que estão sendo avaliados? O gerenciamento de amostras é o nosso pior caso, né? Uma engrenagem que precisa funcionar com um sincronismo muito certo entre o acondicionamento, né, armazenamento, a entrega, as análises que muitas vezes requerem retestes e reamostragens e também o descarte. O primeiro ponto, né, que é o armazenamento, ele é muito sensível sob o nosso ponto de vista e extremamente relevante, porque a gente precisa monitorar essas amostras através do monitoramento dos equipamentos nas condições pré-definidas para cada estudo. Então, o gerenciamento de amostras, sem dúvida, é o maior desafio que nós temos hoje. E geralmente os estudos também eles levam, né, um tempo considerável, então você precisa garantir aquelas condições durante todo esse processo, né? Isso, tem estudos onde nós necessitamos gerenciar mais de 3.000 amostras, então isso é bastante É um complicado, volume grande. E isso por um longo período de tempo também, né? por um longo período. E um tópico muito importante que acho que todos querem saber é como os resultados do estudo de estabilidade ele impacta no desenvolvimento de novos produtos em biomanguinhos. Durante o desenvolvimento de novos produtos, nós já podemos realizar vários estudos de estabilidade, né? São considerados preliminares, não são estudos que são regulatórios, mas são essenciais para que aconteça a condução do desenvolvimento de um novo produto. E com isso a gente consegue verificar qual é a melhor embalagem primária, quais são os melhores recipientes e as suas concentrações a serem utilizados para cada produto, qual é a forma farmacêutica mais estável, seja ela intermediária ou final, o tempo de espera, né, nos estudos de holding time entre uma etapa e outra do processo produtivo, e todo novo estudo, todo novo produto, ele não Sim. vai adiante se ele não tiver acompanhado da verificação da estabilidade dele. E isso está mais do que comprovado por questões regulatórias, né, para que haja o registro de um novo produto ou de uma alteração nesse novo produto, é necessário que um estudo de estabilidade seja apresentado. Então, nesse ínterim, eu acredito que no desenvolvimento de novos produtos não tem como ser diferente se não lançar a mão de Sim, estudos de estabilidade. bacana. E aqui até a gente tem de forma muito clara qual é a importância do estudo de estabilidade, né? Afinal, nenhum produto, né, como a gente viu anteriormente, ele pode ser fabricado e lançado no mercado sem a execução, né, das verificações dos parâmetros de estabilidade, toda a execução do estudo, assim como também nenhum novo produto, né? Então, em todo o processo produtivo, em toda a cadeia, a gente precisa, né, dos estudos de estabilidade para garantir, né, a qualidade dos produtos. Bastante bacana, porque aqui a gente vê de forma muito clara, né, a real importância. E diante de toda essa relevância, acredito que sempre haja novidades, né, novas, enfim, regulamentações, novas tendências no setor. E me conta um pouquinho, quais inovações recentes vocês observaram nessa área? Embora não seja específico para os estudos de estabilidade, eu posso apontar um monitoramento em tempo real de equipamentos, né, das condições mantidas nesses equipamentos, seja de temperatura, seja de umidade, e com controle de acesso e identificação, né, exclusiva e única, e que permite a conformidade com as boas práticas e também, especificamente para os estudos de estabilidade, o desenvolvimento de softwares que são direcionados ao gerenciamento ágil das amostras que são destinadas aos estudos de estabilidade. Isso foi um grande ganho para nós. Bacana, é legal ver um pouquinho aí da tecnologia facilitando o dia a dia, todo esse processo que você trouxe. E, para finalizar, me conta o que vocês veem para o futuro dos estudos de estabilidade, quais avanços, né, vocês esperam aí para os próximos anos? Muito trabalho
tendo em vista, né, as novas plataformas de desenvolvimento de produtos no mundo, o uso de inteligência artificial para benefício no que se refere à prospecção de comportamentos dos produtos, seria ótimo. E a gente acredita que possa articular de forma melhor o montante de amostras destinadas aos estudos de estabilidade com softwares que atendam essa necessidade, porque a visão de controle individual das amostras ela é perfeita com relação à estabilidade, mas hoje em dia inviável como plano de gerenciamento. Então, softwares que possam trabalhar com grupos de amostras e que ainda assim permitam identificar individualmente uma amostra seria a melhor proposta, o melhor dos mundos. Bacana, com certeza dá para perceber que vai ter muito trabalho pela frente, né? Fora todo o Muito, trabalho que já está sendo feito, é exato. bastante coisa, muitas análises. Érica, mais uma vez eu queria agradecer imensamente por você compartilhar suas experiências e tantas informações que são extremamente valiosas sobre os estudos de estabilidade. É muito bacana para a gente entender um pouquinho mais quais são os desafios, quais são as regulamentações, como todas essas informações se cruzam e trazem, né, a prática ali do laboratório no dia a dia. Então, muitíssimo obrigado, foi um imenso prazer recebê-la. É a nossa primeira edição do VantageCast. Espero que você tenha gostado aí também de participar e de ter compartilhado aí esse conteúdo com a gente. Claro, eu que agradeço, viu? Maravilha. Bom, gente, para vocês aí que estão nos assistindo, por isso é hoje. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa ter contribuído aí um pouquinho mais sobre como é esse universo que são os estudos de estabilidade na indústria farmacêutica e nos sigam para receber novos conteúdos.